Um dos maiores erros que muitos investidores cometem é começar a selecionar ativos sem ter uma estratégia muito clara. Então, uma pessoa que possa ter 40 ativos dentro da sua carteira pode não ter um portfólio muito diversificado se são ativos muito parecidos que têm todos o mesmo objetivo. Então, é muito importante na hora de realmente construir um portfólio que seja um portfólio diversificado para diminuir o risco da carteira, mas também de ter uma estratégia muito clara de como o investidor vai se beneficiar com esse portfólio ao longo da vida. Então, eu vejo essa falta de plano e estratégia como um dos maiores problemas que tem o investidor. Na hora de construir o teu portfólio, é muito importante definir qual papel tem cada ativo que faz parte da tua carteira. Porque no final é um pouco como montar um time de futebol que não possa ter só 11 atacantes. Então, você precisa ter um goleiro, você precisa ter defesas, você precisa ter também atacantes, mas cada um tem um papel diferente. E assim é semelhante também na hora de construir um portfólio, onde cada ativo tem um papel específico. E o papel da renda fixa brasileira seria o papel de um âncora, não? Do defesa dentro do teu portfólio que te protege na hora de ter uma volatilidade muito alta. E a renda fixa também é muito importante para a tua reserva de emergência, porque seria o dinheiro que você tem na hora de precisar algo de curto prazo, porque para esse dinheiro a renda variável não é recomendada. Existem várias opções de papéis de empresas que podem ser o ataque, mas de forma geral, empresas que têm um forte crescimento de dividendos são muito interessantes porque já são empresas estabelecidas que já são capazes de pagar dividendos porque já geram um certo lucro, mas que ainda assim têm um forte crescimento. E isso pode fazer que no longo prazo o investidor pode se beneficiar não só através dos dividendos, mas também através da valorização do capital. Então, esse tipo de empresas são muito importantes, especialmente também para investidores mais jovens, que têm um longo prazo de investimento para frente e que podem se beneficiar enormemente quando investem uma parte do patrimônio nessas empresas que têm forte potencial de crescimento de dividendos. Para saber se uma ação é boa, existem diferentes métricas que o investidor possa olhar, mas um dos fatores mais importantes que o investidor deve olhar são as vantagens competitivas das empresas, porque no longo prazo, só aquelas empresas que têm realmente fortes vantagens competitivas são capazes de sobreviver. E só se a empresa realmente é capaz de sobreviver, você não vai perder o seu dinheiro investido no longo prazo. Então, essas vantagens competitivas são, para mim, a métrica mais importante para o investidor olhar, junto também com a capacidade das empresas de aumentar o lucro por ação constantemente. Porque esse lucro por ação mostra que a empresa realmente poderia ser capaz de pagar dividendos sustentáveis e que pode realmente fazer que o investidor pode se beneficiar não só do crescimento dos dividendos, mas também do ganho do capital no longo do tempo, no longo prazo. Uma ação que é boa para uma certa pessoa pode ser não sendo boa para um outro tipo de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está aposentada tem um diferente horizonte de investimento que uma pessoa nova de 20 anos que ainda tem muita vida para frente, não necessariamente precisa gerar renda extra já a partir de hoje. A pessoa já aposentada depende do que ela recebe cada mês e precisa uma estratégia muito diferente do que uma pessoa nova que tem um horizonte muito longo para frente. Então, eu acho que existem ações mais adequadas para certo tipo de pessoas que têm certo perfil de investimento e outras ações que são mais adequadas para pessoas que têm um perfil diferente. Então, não dá para dizer que essa ação, de forma geral, é muito boa para qualquer tipo de pessoa. É sempre muito importante ver o perfil do investidor e o horizonte de investimento que essa pessoa tem. Para a pessoa diminuir o risco na hora de investir, é muito importante a pessoa
olhar para a empresa, para olhar para as vantagens competitivas que essa empresa realmente tem. Outro fator que eu acho muito importante, o investidor olhar se são empresas com o que a pessoa lida no dia a dia. Eu gosto de investir em empresas que estou mais familiarizados e com os que eu também tenho mais contato. Então, exemplos seriam uma empresa de cartão de crédito, empresas como Visa e Mastercard, por exemplo, que as pessoas lidam muito no dia a dia, porque na hora de pagar no supermercado ou na hora de tomar uma cerveja no bar, eles vão pagar com o cartão de crédito e isso te dá mais tranquilidade na hora de investir, porque se sabe que essa empresa gera lucro, porque todos os brasileiros ou outras pessoas também têm que pagar uma pequena taxa para essas empresas e são empresas com o que se lida realmente no dia a dia. Então eu acho muito importante na hora de, antes de tomar uma decisão de investimento, de fazer essa pergunta: eu tenho como consumidor algum contato com essa empresa ou é uma empresa que eu nunca teve nenhum contato durante toda a minha vida e é uma coisa muito abstrata que eu só sigo agora porque alguma pessoa falou que poderia ser uma dica quente de mercado. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes antes de investir. Eu criei um e-book que mostra um pouco essa combinação entre a renda fixa brasileira e os dividendos estrangeiros que pagam dividendos sustentáveis. Com esse e-book, o investidor pode tirar mais dúvidas sobre como diversificar o portfólio e como realmente diminuir o risco na hora de investir.